Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana. Nesse exercício, nós vamos falar um pouquinho sobre divisor de tensão e vamos falar sobre associação de resistores, mudança de impedância. Nós temos aqui um circuito dinâmico, tá? Ou seja, um circuito que ele muda ao longo do tempo. Então, o enunciado nos diz que, num circuito divisor de tensão mostrado na figura, o valor a vazio de VO é de 4 volts. Quando a resistência de carga RL é ligada aos terminais AB, VO cai para 3 volts. Determine a resistência de carga, ou RL. Então, quando ele nos informa que a tensão a vazio é de 4 volts, ele está nos dizendo que o circuito não tem carga, né? É a vazio, é isso aqui, somente, tá? E aí, ele diz que a tensão cai para 3 volts quando eu acoplo a carga, que é essa segunda situação aqui. Por que acontece uma queda de tensão? Porque a fonte, essa fonte aqui, ela se divide entre esses 40 ohms e essa resistência entre os terminais AB. O que acontece nesse segundo momento aqui é que a minha resistência entre os terminais AB não é mais só R2, ela é R2 em paralelo com RL. Né? Essa mudança de impedância causa uma mudança no divisor de tensão. Tá? E é por isso que a gente observou que essa tensão aqui passou a ser 3 volts ao acoplar a carga. Então, vamos lá. Nós temos aqui, isso aqui é um slide da apresentação de revisão. Nós temos um circuito que é um circuito para explicar o divisor de tensão. Nós temos aqui duas resistências, né? E eu quero conhecer, por exemplo, a tensão de saída. Tá aqui. Para conhecer essa tensão de saída, né, basta eu aplicar a fórmula do divisor de tensão, que ela me diz o seguinte, que essa tensão de saída é proporcional à tensão de entrada de maneira direta com o resistor R2, tá? Porque essa tensão aqui é uma tensão em cima do resistor R2. Dividido por R1 mais R2. Essa dedução vem lá da associação entre a lei de Kirchhoff da tensão e a lei de Ohm, tá? Que eu trabalhei em sala com vocês. Se eu quisesse, porventura, conhecer a tensão em cima do resistor 1, a única mudança aconteceria aqui, né? Que seria a R1 sobre R1 mais R2, tá? Então, é assim que é a equação do divisor de tensão. Eu vou voltar lá no outro circuito, esse aqui, tá? E a gente vai aplicar esse divisor de tensão para descobrir a tensão VO, porque essa tensão VO é em cima do resistor 2, tá? Então, a gente tem o seguinte, VO é igual a tensão de entrada, que é 20 volts, é 20, vezes o resistor direto, né? Ou seja, se VO está em cima do R2, aqui vai R2, dividido por R1 mais R2, no nosso caso, 40 mais R2. Então, vamos lá. 40 mais R2, né? Acontece que eu conheço essa tensão aqui, né? Eu sei que ela é 4 volts a vazio. Então, eu já vou colocar ela aqui. 4. Tá? Bom, agora eu preciso isolar o R2 para determinar o valor da resistência desse elemento, né? Então, como é que a gente vai fazer isso?
vou pegar o que está dividindo, passar aqui multiplicando, 40 mais R2, que é igual a 20. R2, a gente vai ficar com 160, né? Fazer a multiplicação aqui. Mais 4. R2, que é igual a 20. R2, e a gente tem que 160 é igual a 16 R2, e o nosso R2 é, então, igual a 10 ohms. Tá? Eu vou escrever aqui o valor dessa resistência de 10 ohms. Certo? Bom, o R2 não vai mudar, ele vai permanecer igual a 10 ohms, né? Acontece que agora esse resistor R2 está numa associação paralela com a minha carga, tá? Eu conheço essa tensão aqui, essa é uma tensão de 3 volts, assim como eu conhecia a vazio, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que essa associação, eu vou chamar ela de RP, de paralelo, e vou dizer que ela é igual a R2 vezes RL sobre R2 mais RL, que o que eu fiz aqui é só uma manipulação algébrica para o inverso da soma dos inversos das resistências, que é a forma como a gente associa os resistores em paralelo, tá? Então, tá ali. Agora eu vou fazer uma análise muito similar ao que eu fiz no outro exercício, mas eu vou descobrir um valor para RP no primeiro momento, tá? Porque senão eu vou ter que incluir tudo isso aqui na equação, e eu prefiro incluir primeiro só o RP, depois eu separo em R2 e RL, tá? Então, a gente tem a mesma situação, né? VO, divisor de tensão, é igual a RP, né? A tensão de saída VO é em cima desse RP, que é a associação paralela de R2 e RL, né? Quando eu falo de divisor de tensão, é relação direta, vezes a tensão de entrada, dividido por 40 mais RP, tá? Novamente, eu sei o valor desse VO e a gente vai substituir aqui por 3, tá? Eu vou fazer a mesma conta da primeira parte, né? 3, 40 mais RP, que é igual a 20 RP. Isso dá 120, que é igual a 17 RP. Então, o nosso RP vai ser igual a 120 por 17. Isso aqui vai dar uma dízima não periódica, tá? Eu não vou dividir, eu vou manter a fração, porque se eu dividir, em algum momento eu vou ter que arredondar, e aí eu tô perdendo informação, tô gerando um erro na minha resposta. Então, eu vou manter o RP assim, em fração, tá? Porque não é a resposta final, a minha resposta final é o RL, tá? Se fosse a resposta final, vocês sabem que eu peço que vocês coloquem com 2 casas decimais e a unidade, tá? Aqui não é, aqui é um valor intermediário. Então, vamos lá. Então, eu descobri o RP, que é 120 sobre 17. O que que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir o RL, né? Então, eu sei que RP é igual a 120
por 17, e é igual também a R2 vezes RL sobre R2 mais RL. Porém, a gente sabe que R2 é 10, né? Então, eu já vou fazer a multiplicação cruzada, substituindo o R2 por 10, tá? Que a gente descobriu aqui na primeira parte. Então, eu tenho 120, que é o R2, mais RL, que é igual a 17 vezes 10 vezes RL, tá? Isso vai dar 1.200, né? 120 vezes 10, mais 120 RL daqui, que é igual a 170 RL daqui. Isso vai me dar uma resposta. Peraí, deixa eu organizar um pouco os termos aqui. Então, 1.200 é igual a 50 RL. Ou seja, RL é 1.200 sobre 50, ou 24. Peraí. Ohms, duas casas decimais e unidade. Tá aqui a nossa resposta final. Certo? Até mais.